Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês como é a interface de um robô, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o link para treinamento do curso de robótica industrial, tá? Completo. Então é um curso que tem mais de 120 aulas, né? É um curso bem completo com simulador, tem diversos módulos, né? Módulo básico com RobotWare 5, RobotWare 6, com RobotWare 7, programação avançada, módulo de especialização de processo de soldagem, que é um dos processos mais usados na indústria automotiva, né? E é um treinamento que vem ajudado muitas e muitas pessoas, né? Então eu vou explicar para vocês aqui bem rapidamente, né, como é a interface do robô, como que funciona, tá? Depois a gente vai dar continuidade no nosso vídeo e caso vocês tenham interesse, né, em estudar, em aprender a robótica, né, como que faz para poder iniciar nessa área, tá? Eu vou deixar o meu contato, tá, na descrição do vídeo, vou deixar o link do treinamento e vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que eu consigo liberar cupons de desconto também, tá? Caso vocês venham através desse vídeo, né, restritamente pelo YouTube, eu consigo liberar desconto para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou explicar de forma rápida aqui. Basicamente, esse simulador ele retrata exatamente o que você teria na vida real, tá? Então aqui eu tenho o meu robô, tá? O robô ele vai ter um que a gente chama de TP ou Flex Pendant, onde você faz a programação do robô, né? Onde tudo que você precisa programar, ver onde o robô está, o que ele vai executar, fica, tá? É como se fosse uma IHM. Né? No PLC a gente tem a IHM lá, que faz a interface entre o hardware, ou seja, o PLC, né? e as funções de bloco lá, funcionamento das lógicas que você tem, né? Aperta um botão, liga um motor e tudo mais, né? Então seria basicamente essa a ideia da interface de uma IHM, né? Que é basicamente a mesma coisa que você tem aqui. Tá? O que muda é que você faz a manipulação de informações aqui via código, né? São estruturas que já estão prontas e isso aí é convertido para o controlador do robô. O controlador do robô tem um computador, né? Ele tem uma CPU, aonde ele faz ele pega essas instruções e ele converte em movimentos, em lógicas para o robô, tá? Então, basicamente aqui você consegue vir aqui nessa opção adicionar instruções e aí você vai ver diversos recursos aqui, né? Cada aba dessa corresponde a diversos tipos de instruções que você pode estar utilizando, né? Como eu falei, isso tudo é relacionado a uma programação específica para esse robô, então você pode fazer a programação, né, igual a gente programa um C Sharp, um Java, né, assim, escrevendo, né, pelo Robot Studio, então por aqui você consegue fazer dessa forma. Pelo TP não, pelo TP você sempre vai pegar instruções prontas, né, e vai adicionar. Por exemplo, eu quero adicionar um movimento, eu vou vir em comum, vou adicionar um move J. Ele vai perguntar se eu quero adicionar em cima ou embaixo desse ponteiro, tá? Eu vou adicionar embaixo, né? Então vocês observam que ele já colocou a estrutura para mim aqui, o tipo do movimento, que é o move J, tá? No treinamento eu explico as diferenças do move L e move C, tá? Esse ponto aqui é referente à posição do robô. Como eu não estou usando o Robot Target, ele fica com esse asterístico aqui padrão. A velocidade, a zona e a ferramenta. Então, beleza, eu adicionei esse movimento aqui, o motor on está ligado, né? Estou vendo aqui. Então eu posso mudar a posição do robô, voltar aqui, adicionar um movimento, mudar novamente a posição do robô, vim aqui adicionar um movimento, beleza, e aí eu posso rodar algumas instruções manuais e tudo mais, só que eu vou rodar automático. Então vou passar para automático aqui, beleza, vou dar o motor on, tá? O motor off está desligado, vou dar o motor on, beleza, e vou dar o play. Então vocês observam que o robô vai ficar preso nessa rotina aqui, chamada main, né, que é a rotina principal do robô, e ele vai ficar executando esses movimentos. Tá? Basicamente é assim que um robô funciona. Tá? Ele possui movimentos que são feitos ou através de software, né, de simulação, ou são feitos
manuais, né? Um técnico, um robotista leva o robô até um determinado ponto, salva o movimento igual a gente fez, né? Claro, existem as parametrizações de velocidade, de zona, o tipo de ferramenta e tudo mais, tá? E o robô vai executar essas instruções que estarão rodando aqui no controlador. Beleza, pessoal? Então agora vamos para o nosso vídeo, tá? É um vídeo de explicação aí como que funciona, né, a fabricação de um carro, tá? Bem detalhado, bem legal. E novamente, caso você tenha interesse em participar do nosso treinamento, tá? Os links estão na descrição, tá? Ou vocês podem entrar em contato comigo, a gente conversa, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. E é importante ressaltar que nossos treinamentos estão aí hoje, né, dia 28 de janeiro de 2023, e com 3.000 alunos, né, em 23 países, tá? Então, vem ajudando muitas pessoas por um valor muito baixo, né, bem acessível. E a ideia é disseminar conhecimento, né, fazer com que todas as pessoas que tenham interesse ou que queiram migrar de área, que queiram investir em si, consiga ter uma boa bagagem nessa área, né, para que consiga uma oportunidade como diversos alunos conseguiram, né, trabalhavam em outra área, migraram de área através dos nossos treinamentos e hoje trabalham em empresas, né, gigantes aí na área da robótica. Beleza, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu encontrei um vídeo aqui na internet, né, que ele não tem nenhum tipo de explicação nem nada, né? É só um vídeo demonstrando como é a fabricação de um carro, né, numa linha robotizada, ou seja, são várias células robóticas, né, e existem vários processos, várias operações nesse vídeo e mostra, né, o passo a passo de como um robô funciona, como ele pega essas peças e ele vai montando ali o carro, né? Que é o que nós chamamos de body shop dentro da indústria automotiva, tá? Então eu vou mostrar esse vídeo para vocês. A ideia é ir pausando, a gente vai conversando e vai explicando, tá? Então beleza, o vídeo é esse aqui. Então vocês podem perceber aqui que existem diversas coisas aqui já nesse vídeo que a gente consegue já tirar como entendimento, né? E também como usar como explicação. Então vamos lá. O robô a gente já conhece, né? Para quem não conhece, esse aqui é um robô ABB, tá? O controlador dele é o IRC5. Pela cor dele, não é algo padrão, né? Mas segue bem à risca isso, né? É 90% de certeza que você vai acertar usando esse conceito. Robô laranja, geralmente ele usa Robotware versão 5. Os robôs branco e IRC5, né? Que basicamente o designer é o mesmo, só muda a cor. Eles geralmente, quando são branco, eles utilizam Robotware 6, tá? Então a gente pode observar aqui que aqui é uma célula robotizada, né? Então a célula sempre vai ter essas bordas de máquina aqui, né? Essas proteções, né? Por ser um robô industrial, né? Não ser um robô colaborativo e por diversos outros motivos de segurança ele vai ter essas bordas de máquina aqui, né? E aqui nesse processo a gente consegue observar, né, que esse aqui é um robô de solda a ponto, né, spot weld, ou seja, a ferramenta de soldagem fica acoplada no robô, né? Então ele tem um payload que carrega todos os parâmetros para conseguir trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? A gente consegue observar aqui, né? Aqui ainda tem, né? A gente consegue observar todo o sistema de grampo, de ferramenta, né, onde fica acoplado a peça, né, então aqui você tem uma peça que aparentemente é uma caixa de roda, então basicamente funciona assim, você tem várias células, nessas células você tem a fabricação de subcomponentes, né, ou seja, aqui caixa de roda, você pode ter uma outra fazendo assoalho, você pode ter uma outra fazendo longarina, e o processo final é justamente isso, é montando essas peças, né, esses subconjuntos. Então aqui a gente consegue ver melhor, né,
Então aqui é o que a gente chama de grampo, né? Esse grampo, ele não é somente uma válvula, né, semi-rotativa aqui, esse cara abre, ele vem para essa posição e fecha, né? Não é só, ele não serve somente para isso, para segurar a peça, né? Existe todo um conceito aqui de ferramentaria que é utilizado para conseguir manter a geometria dessa peça, tá? Então essa peça, ela geralmente, ela depois que ela é fabricada, ela vai para uma sala de, de ensaios, né? E nessa sala de ensaios é feito diversos testes, né, para conseguir calcular a geometria dessa peça, se ela está dentro dos padrões do projeto, né, da matemática que a gente chama, né? Então, se essa peça estiver muito fora da geometria, na montagem final você sempre vai poder observar grandes gaps, né? São grandes gaps, ou seja, grandes espaçamentos entre uma peça e outra, né? Isso aí é sempre um problema gigante, né? Porque dependendo da peça que você tem, né, se você tem um gap pequeno, o robô ainda consegue compensar, esses grampos conseguem compensar, mas se é uma peça como uma longarina, já fica muito mais difícil para conseguir compensar esse dimensional, né? Então sempre que vocês verem grampos, esse tipo de grampo aqui, né, que seguram a peça, ele não serve somente para segurar a peça, ele serve também para garantir a geometria dessa peça. Da mesma forma, os pontos de solda, eles são aplicados logo no início, né? Você tem, por exemplo, essa peça aqui, você tem essa peça, você tem essas outras pecinhas. Logo no início, né, da montagem desse componente aqui, são aplicados pontos de solda estratégicos para conseguir garantir a geometria, não ter torção de peça, essas coisas, tá? Então, um outro ponto legal, vocês observam que quando o robô solda não tem expulsão de material. É muito legal você ver a expulsão de material, né? Esteticamente é bonito, né? Você vê aquela expulsão de material, fogo, né? Que a galera fala, sai foguinho e tal. Só que para o processo isso é muito ruim, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma expulsão de material, né? Teve uma expulsão de material, ele sujou a peça aqui, né? E aí o que acontece? No final do processo, essa peça vai precisar ser retrabalhada. Por quê? Porque depois desse processo ainda tem o processo de pintura e tudo mais, e não pode ter nenhum tipo de expulsão de material, né, na peça. Então ela precisa estar exatamente limpinha para que não tenha nenhum problema. Porque depois que pintar, né, se você chega na mão do cliente final lá, tem uma expulsão de material, essa expulsão de material aqui pode sair porque ela sai facilmente e acabar ficando uma pintura deformada, né? Expulsão de material, né? Aqui já é um outro conceito, né? Aqui você tem um robô que ele tem uma também solda, né? Só que qual que é a diferença desse robô para o outro robô anteriormente? Esse robô, ele é um robô de manipulação, ou seja, ele é um robô de garra, ele pega a peça aqui, né? De fato aqui é uma caixa de roda, e aí a, a solda dele é feita através de uma pinça estacionária, né? Então o robô se move, essa pinça aqui ela não se move, ela é fixa, né? Ela só tem a abertura e fechamento do braço móvel, né? Então aqui a gente tem um braço fixo, né? E o braço móvel está aqui dentro, né, nessa área aqui, né? Então esse robô leva essa peça para poder soldar outros pontos e tudo mais. É importante ressaltar que geralmente quando esse processo a gente chama de respot, né? Que é o processo em que o robô pega uma peça e faz a soldagem dos pontos de solda, né? É importante ressaltar que nesse momento a geometria dos pontos principais da peça elas já estão, né, melhores assim para você conseguir garantir que no respot não tenha nenhum tipo de deformação, que não altere o dimensional, tá? Ó, pessoal, uma coisa legal. Vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas a coloração dos eletrodos, né? Você vê que a cor do cobre padrão, né? A gente sabe,
né? Essa cor aqui é a cor padrão do cobre. Só que se vocês observarem bem aqui na ponta, ó, vocês vão ver que tem indícios de uma má refrigeração aqui nessa pinça, tá? Má refrigeração pode gerar diversos tipos de problemas, né? Diversos. Mas você consegue observar também a sujeira aqui na face do eletrodo. Então existe o processo que a gente chama de fresagem, né? O tip dresser, que basicamente, quando o robô chama esse processo de fresagem, a ideia é fazer a limpeza da face do eletrodo. Quando o robô é estacionário, ele tem um braço pneumático que fica aqui embaixo, né? Então o robô solicita para que avance essa fresa, então essa fresa avança, fica aqui nessa região, e aí é aplicada uma força com um determinado tempo, com determinados parâmetros dessa fresa, e aí o robô aplica essa força, faz a limpeza, abre essa pinça novamente e abaixa esse cilindro, né, que faz o avanço e o recuo da fresa. Tá? Da mesma forma, um robô de respot, vocês observem a expulsão de material, né? Isso aconteceu por conta de um gap. Dá pra ver o gap logo no começo, né? Opa! Tá difícil, hein, pessoal? Mais um pouco. Então tem um gap nessa região aqui e ele gera essa expulsão de material, né? E essa expulsão de material também afeta a qualidade do produto, tá? Esses são os transportadores, né? Aí vocês já observem que já tem boa parte, né, do chassi ali pronto, né? O transportador posiciona as peças. Os grampos mantêm a posição e também leva em consideração a questão da geometria, né? Aí vocês observem o seguinte aqui, ó, nesse processo aqui. O robô, ele sempre está comunicando com PLC, né, ou algum outro sistema, né? Tem algumas células que são menos complexas que não tem PLC, né? Quando elas são menos complexas, mas para esse nível aqui tem um PLC. Então o robô pega essa peça, ele deposita aqui o túnel, né? Deposita o túnel aqui com o assoalho, perdão. E aí quando ele posiciona, ele fala para o PLC assim, ó, beleza, eu depositei. Então o PLC, né, faz as liberações de intertravamento, ou seja, ele prende essa peça, o robô deposita, um grampo vem e segura essa peça, e aí depois que ele recebe que o grampo fechou, que está tudo certinho, aí é quando o robô larga a peça lá, né, libera os grampos da garra e segue para o processo dele, né? Aí outro ponto legal, vocês observam que tem vários robôs trabalhando ao mesmo tempo aqui, né? Dessa forma existem vários tipos de intertravamentos entre eles para conseguir garantir que não haja colisão, tá? Aqui vocês observem que boa parte já está pronta, né? E aqui a gente tem robô de solda arco, né? Ou MIG, ou MAG, né? E aí ele termina de fazer algumas soldas ali em algumas regiões específicas de acordo com o projeto, né? Lembrando que você pode ter o tipo de soldagem MIG e MAG, né? Você pode ter também um tipo de solda muito usado na indústria que é chamada de brasagem, né? Ele não é uma solda em si como um MIG e MAG, né? Ele possui outras características, mas você consegue observar sempre uma solda de brasagem pela cor, né? Esse aqui é o processo de cola, né? Que a gente costuma chamar. Então, o processo de cola, da mesma forma, ele tem suas características. Existem diversos tipos de cola, né? Existem colas que diminuem ruído dentro do carro para não ter aquela barulheira.
Existem diversos tipos de processo aí de cola, né? Cada cola específica para um determinado processo, né? Então aqui vocês podem observar que o robô faz o posicionamento aqui da parte lateral do carro, o outro robô faz a outra parte, a outra montagem da lateral. E vocês observam o seguinte, que quando ele posiciona, né, os grampos mantêm a posição ali, e então vai entrar outros robôs para poder terminar de fazer a soldagem, né? Então aqui a estrutura já está praticamente pronta. Ó, pessoal, aqui já tem um problema. Isso é sempre mantido em norma, né? A gente até costuma brincar dentro da indústria automotiva que a gente não vende carro, a gente vende solda, né? Quando a gente trabalha em autopeça, né? Que é o quê? Existem diversas normas, como eu estava falando. As normas especificam diversos tipos de coisas. Por exemplo, uma distância entre a borda e o ponto de solda, uma distância entre um ponto de solda e outro, né? Olha esse ponto aqui onde ele saiu, né? Ele literalmente soldou na borda, né? Então isso aqui está errado, tá? Então o ideal era o quê? Uma pessoa, né? Um técnico de manutenção ir no campo lá, ir na área, ver onde esse robô aplica esse ponto e fazer um ajuste. Né? O ajuste é o quê? Ir lá, levar o robô nessa posição e ver, tá soldando fora de ponto porque essa peça aqui tá fora de geometria, ou essa peça aqui tá empurrando, tá travando, tá fazendo alguma coisa, ou somente se teve alguma alteração na peça e aí o robô, né, não conseguiu compensar essa alteração. Então vai lá e faz um ajuste fino, né? Traz o robô nessa posição e reajusta novamente. Eu não vou entrar ao detalhe, pessoal, porque é muita coisa, mas você observa que tem ponto com erupção, né? E esse aqui é um robô é um carro da BMW, né? Então vocês observam que não é somente os robôs nacionais aí que tem os problemas que a galera costuma falar, né? Todos eles terão problemas que são pertinentes ao processo, não tem muita coisa para se fazer, né? Então aqui é bem legal, vocês observem, né, que o robô, quando ele vai posicionar, ele libera alguns grampos, né, para ele conseguir posicionar, ele posiciona, ele libera esses grampos, né? Legal, né, o sincronismo dos robôs, ó. É legal, pessoal, mencionar que isso aqui tudo tem sistemas de visão acoplado a todo o funcionamento, né? Então você vai ver o robô pegando, levando numa câmera. Essa câmera ela pode trabalhar por diversas formas, né? Mas quais são o mais comum usado na indústria? Existem duas formas que é o mais utilizado. Existe o sensor de visão e existe o sistema de visão. Qual que é a diferença? O sensor de visão, imagina que você tem aqui, ó, tá vendo esse, esses pinos aqui que tem uma marcação de solda no final aqui, né? Isso que a gente chama de pino tucker. O pino tucker ele serve para da mesma forma, existem vários tipos de pinos tuckers. Existem pino tucker que vai fazer a fixação de cabo, vai fazer a fixação de um material, enfim. Então você imagina que quando é uma pistola, pessoal, uma pistolinha assim, né? Ele tem o terra e tudo mais, que também é um processo que dá muita dor de cabeça, é muito chato mexer com o pino tucker, mas basicamente ele vem aqui, a pistola posiciona lá e solda o pino tucker, aqui na longarina. Aí você imagina que deu alguma falha, não soldou esse pino tucker.
Como é que você vai fazer para identificar isso? O carro já vai estar montado, a linha é totalmente automatizada. Como é que você faz para ver isso? Dessa forma, o sensor de visão atenderia, porque o sensor de visão ele não é tão complexo, ele não possui tantos recursos como o sistema de visão. O sensor de visão ele vai fazer o seguinte: é basicamente uma foto. Você cria para ele um padrão, você fala para ele assim, olha, o padrão é isso aqui, ó, quando tem o pino, o correto é ele me retornar, por exemplo, 500 pixels, por exemplo. Né? Então, ele trabalha por cima de contraste. Né? Então, ele vai lá e vai falar assim, ó, tem 500 pixels com o pino. Se não tiver o pino, vai retornar, por exemplo, 1500 pixels. Então, quando o robô tira a foto, ele vai falar assim, putz, deu 1500 pixels, o cara falou para mim que é 500 bom, isso aqui está reprovado. Então, ele reprova essa peça vai para um lugar que a gente chama de takeout, né? O takeout, ele pega essa peça aí, e aí pode ter um processo ali automatizado, um robô pega e vê qual é o pino que está faltando e solda, né? Ou pode ser manual também, um operador tira ele, volta essa peça para o processo, o robô vai lá, vai ver qual que está faltando e vai soldar. Né? O sistema de visão também funcionaria, só que ele é bem mais complexo, ele possui bem mais recursos. Né? Aí vale ressaltar o quê? Que sistema de visão que trabalha com contraste, ele tem um problema. Qual que é o problema? Como ele trabalha, a luz afeta diretamente o processo de visão, né, do sensor de visão, porque trabalha com contraste. Então, qual que é o certo? Você precisa pegar uma peça padrão de manhã, uma tarde e uma noite. Por quê? Porque a claridade do ambiente afeta diretamente na leitura desse sensor de visão. A não ser que você tenha uma célula ali, né, onde o robô vai tirar essa foto, ela é enclausurado, não tem interferência externa de luminosidade, aí beleza, né? Mas caso tenha, fica no ar livre, então à noite ele vai ter uma leitura, de manhã vai ter uma leitura, à tarde vai ter uma leitura, né? Coisa que no sistema de visão é diferente, tá? Ah, mas por que não usa sistema de visão em tudo? Por custo. O sistema de visão costuma ser bem mais caro, já que o sensor de visão ele é bem mais barato, tá? Então, por exemplo, para pino Tucker, solda projeção, né, porcas, essas coisas, o sensor de visão funciona bem. Para cálculos mais complexos, né, aí é o sistema de visão. O sistema de visão, então, sempre vai ser um sistema mais complexo, com bem mais recursos e mais caro. O sensor de visão, menos complexo, né, atende a alguns processos específicos, funciona, né, e é bem mais barato. Ó, pessoal, uma coisa legal aqui. Esse aqui é o controlador do robô, tá? Então toda vez que você ouvir falar IRC5, ele vai ter esse gabinete aqui, ó. Esse aqui é a cara do IRC5, tá? Então aqui a gente vê pequeno, né? O botão de emergência, a gente vê o status dos motores, né? Sólido, assim, né? Sólido significa que o motor está ligado. Se ele está piscando, o motor não está ligado, tá? Se ele está apagado, o motor não está funcionando, e ele é um botão também, né? Ele é um push button com status. E caso você esteja, né, o robô esteja em condições de ligar o motor on, você pode apertar esse botãozinho branco aqui que ele vai ficar sólido e vai liberar os motores do robô. Tá? Embaixo aqui é onde você faz a seleção, você vai trabalhar automático, manual 100%, aqui é o TP. Né? Geralmente esse painelzinho que fica em cima é para fazer interface elétrica, então aqui geralmente fica alguns bornes e tudo mais, ou pode ser. Eu acredito que isso aqui não é o painel do controlador de solda. Por quê? Por conta do tamanho. Né? Geralmente os controladores de solda eles ficam nesse painel aqui. Ó. Então geralmente é esse padrão. Controlador, né? O painel de interface do robô. Né? Controlador do robô, painel de interface. E aqui é onde ficam os controladores de solda. Né? Então geralmente você sempre vai ouvir falar assim, né? Uma célula desse nível, ela não é uma única célula, ela possui áreas. Então você tem área 1, área 2, área 3, área 4, né? Então você pode ter aqui, ó, 3 robôs. Então aqui você tem, né, 1, 2, 3 robôs. Então esse conjunto de painel controlador de solda, ele faz parte dessa área, né? Aqui provavelmente tenha também que não dá para ver, mas
Ó, tem alguns painéis aqui, eu acredito que tenha também aqui, ó, o painel de interface. Então aqui também tem 3 robôs, tem 3 painéis aqui, né? Então basicamente é assim, você sempre vai ver esse conjunto, tá? Desde que seja robô de solda, tá? É muita expulsão de material, como eu falei logo no começo, né? A ideia é você vai fazendo subcomponentes para no final você fazer a montagem final. Beleza. Só que é quase impossível, pessoal, você conseguir manter um subconjunto ali, uma caixa de roda, uma longarina com um rate dimensional de 100%. É quase impossível. Então sempre isso vai refletir na montagem final. Né? Então quando for montar, uma peça está com 70%, a outra está com 80%, 60%. Já vi carros aí ser fabricados com componentes em 40% de rate dimensional. Né? Então quando vai montar tem muita espação, muito gap, com isso vai ter muita expulsão de material, né? E aí ponto queimado, ponto deformado, né? Enfim, são diversos problemas aí que pode acarretar, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui tudo é o processo de body shop, ou seja, está fazendo toda a estrutura do carro. Então tem o processo de pintura, né? Tem o processo de montagem, tem a linha de montagem e tudo mais, né? Esse é a montagem do body shop, né? Já é ali a parte final do body shop, o final da montagem da carroceria. Ó, pessoal, eu acho que esse aqui não deu pra ver muito bem, mas eu acredito que isso aqui é uma solda de um pino Tucker. Pela, pela claridade. É isso mesmo. Vocês viram essa claridade, né? O arco abrindo, né? E essa expulsão de material. Isso sempre é a característica de solda de pino Tucker. Ele sempre tem essa característica. Né? É uma corrente de curto muito alta. Então ele tem um arco muito alto. Você consegue ver por essa cor. E ele tem essa expulsão aí de material no final, né? Ó, é isso mesmo, pessoal. Aqui é uma pistola de pino Tucker, tá vendo? Então, basicamente, você vai ter ali o terra, né? Você tem o terra e aqui você tem a pistolinha, né? E aí isso aqui é tudo alimentado automaticamente. Então, você tem o sistema de corrugado, né? Onde passa essa mangueira, que tem a alimentação de pino, né? Tem um equipamento que fica lá em um determinado lugar e ele geralmente manda por essas mangueiras aqui, ó, por essas mangueiras que vem o pino. Então ele faz a alimentação automática. Ele vem para cá, alimenta a pistola dispara, solda, ele já coloca o próximo pino. Então é um processo muito rápido, né? Você faz diversas soldas de pino Tucker assim, de formas consecutivas, né? Então a gente observa, né, a estrutura do carro já está praticamente pronta. E aí ele vai dar continuidade aí pro processo, né, de fabricação. Bom, beleza, pessoal? Espero ter tirado algumas dúvidas e que tenha sido bacana aí a explicação desse vídeo. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Até mais.